Questão número 4. Aí o cara foi lá e colocou o verbo corretamente flexionado. Eu já sei, David, eu já sei o que eu vou encontrar. Isso. Como é que eu devo fazer? Aonde eu devo ir? Você vai pegar esse verbo, por exemplo, deteu é a forma correta? O pesquisador não se deteu apenas. Aí você, o deteu é o verbo deter. Faz assim. Eu não vou fazer. Você vai acabar errando. Presta atenção aqui, é o verbo deter. Aí você vai pegar o verbo ter e daí você vai pegando o verbo ter, conjugando. Eu pergunto, você falaria se o pesquisador não se teu? Não, você falaria que o pesquisador não teve. Se o certo é falar o pesquisador não teve, então o certo é falar que ele não se deteve. Então a letra A, C, está fora. Faltou a letra A, não faltou a letra A? Vou fazer aqui agora, vamos lá. Então a letra C, eu já sei que ela está fora, não é deteu. O certo é deteve. Vamos voltar aqui para pegar a letra A. Vamos lá. Ele colocou aqui, sobreveriam. Aí eu vou pegar aqui e vou observar que este verbo é o verbo sobrevir. Patenteou é o verbo o quê? Patentear. E aí você vai seguir aqui caminhos diferentes, né? David, como é que eu devo fazer? Poxa, sobrevir. Esse verbo é derivado do vir. Então eu vou fazer a conjugação do vir para saber se aquilo é uma coisa certa ou errada. Quando eu falo que... Quando eu for conjugar o verbo vir, eu falaria o quê? Se as consequências veriam, não. As consequências que vieram. Esquece o sobre. Vamos conjugar o verbo vir. Eu falaria o quê? As consequências que vieram. Se o certo é vieram, então o certo é falar o quê? Ainda não foi possível determinar as consequências que sobrevieram da manipulação. Ou seja, aqui também está errado. Aí na outra eu peguei o verbo patentear. E aí é um verbo que normalmente o aluno tem dúvida na existência ou não do ir. Isso para todos os verbos terminados em ar. A dúvida será, existe aquele maldito ir ou não? Não vai fazer assim. Você vai falar, patentear é um verbo que eu não uso demais. Mas eu uso, por exemplo, o verbo passear. E como o verbo passear termina em ar, tal qual este, necessariamente, eles são verbos irregulares e por esse motivo apresentam a mesma conjugação. E aí eu te pergunto, você falaria, por exemplo, o pesquisador passeou ou o pesquisador passeou? Pergunta, você usaria o i ou não? Não, você não usaria o i. O que você iria falar? O pesquisador passeou. Se o certo é passeou, não existe o i. O certo é você falar o quê? Patenteou. Ou seja, também não terá o i, porque necessariamente todos os verbos terminados em ear apresentarão a mesma conjugação. Eu chego à conclusão de que a letra B de bola, ela também está fora. Tamo junto, galera, beleza? Show de bola! Vamos comigo, professor, vamos comigo. Isso! Fala você! Vamos lá? Próxima questão, vem comigo. C, já foi. Faz a outra. Tá bom. Presta atenção aqui, hein? As instituições governamentais reteram. Daí eu vou fazer devagarzinho porque eu não quero errar. Isso, garoto. Eu estou trabalhando com o verbo reter. E o reter é derivado do ter. Aí a pergunta é, eu falaria que as instituições teram? Não. Eu falaria que as instituições o quê? Tiveram. Que isso? Isso, garoto. As instituições governamentais tiveram. E, consequentemente, o que eu vou falar então? Retiveram. Ou seja, essa daqui também está errada. A conjugação deveria ser tal qual o verbo ter, haja vista o verbo reter ser derivado do ter. Então, se o certo é tiveram, o certo é retiveram. O certo seria contiveram. O certo seria detiveram, porque todos os verbos derivados do ter vão apresentar a mesma conjugação. E sobra para mim, então, a letra E. Que isso? Aí eu vou falar aqui o quê? Cientistas
propuseram-se. O certo é isso? Aí eu sei que aqui eu tenho a presença do verbo propor. Poxa, se todo verbo terminado em por é derivado do por, é só conjugar o por que as coisas vão ficar lindas. Aí eu falaria o quê? Cientistas poram ou cientistas puseram? Eu não falaria puseram? Sim. Consequentemente, a conjugação está certa. Será propuseram-se. E assim você vai fazer todo o modelo de questão de verbos em que ele mencionar a forma verbal corretamente flexionada. Se ele falar de flexão verbal, tenham certeza de que é assim que vocês vão fazer e correr para o abraço. Tamo junto, galera? Beleza? Firme e forte. Agora nós temos o segundo modelo. E para o segundo modelo de questão de verbos, eu vou apresentar para vocês uma pequena teoria. E aí, essa pequena teoria, ela está no novo material. Na verdade, pouca coisa, só para poder dar dica. Essa linha de raciocínio, ela será para o seguinte enunciado. Se você quiser anotar o enunciado da questão de verbos em que você procurará essa linha de raciocínio, pode colocar aí. O cara colocou assim: o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do verbo grifado está em que opção? Ponto. Repetindo. O verbo que está flexionado nos mesmos tempo e modo. O que vocês vão encontrar aqui, gente, até teria mais uma pequena dica para eu te dar. No entanto, como não dá tempo de a gente fazer tudo, eu vou te garantir, vocês vão procurar 99% das questões que eles vão te cobrar falando isso, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo, eles vão te cobrar duas situações. O que ele vai te cobrar? Ou o reconhecimento do presente e do subjuntivo, ou o reconhecimento do pretérito imperfeito. David, já não tem esse material. Gente, esse material está aí, no grupo, disponível para que vocês tenham, beleza? Caso contrário, preste atenção para a gente poder não ter problemas. Vem aqui comigo, vem comigo. Vamos lá. Dicas para reconhecer o presente do subjuntivo. Que isso, garoto. Beleza. Olha só. Quando você pegar todos os verbos que sejam regulares, isso aqui vai acontecer com praticamente todos os verbos. Só que tem verbos que são anômalos, que são verbos que têm muito defeito. Os verbos que são defectivos, que são verbos que têm defeito. Esses verbos, eles te dariam um pouquinho mais de trabalho. No entanto, a chance de cair qualquer coisa que não seja essa é praticamente zero. O que vocês vão fazer? Preste atenção aqui. Como reconhecer o presente do subjuntivo? Como é que você reconhece que um verbo flexionado na frase, por exemplo, como está aqui, ele se encontra no presente do subjuntivo? O que você vai fazer? Atenção aqui. Quando eu falo assim, cantar, se eu fosse conjugar esse verbo no presente do subjuntivo, eu falaria o quê? Fala comigo, vamos lá, que eu o quê? Cante. Beleza? Ótimo. Se eu pegar o verbo vender, se eu pegar o verbo partir, eu vou falar o quê? Que eu venda, lindo. E o verbo partir, eu vou falar o quê? Que eu o quê? Parta. Que isso. Beleza. O que vai acontecer? Os verbos que pertencerem à primeira conjugação, o que são verbos que pertencem à primeira conjugação? São aqueles que terminam em AR, como por exemplo, você está vendo aqui, o verbo cantar. Lindo? Ótimo. Todos os verbos que forem de primeira conjugação, quando vocês forem encontrar esses verbos regulares de primeira conjugação, sempre o A vai se transformar em E. Sempre. Como vocês estão vendo aqui, ó. Cantar, cante, jogar que jogue, falar que fale, comprar que compre, ganhar que ganhe, calçar que calce, sempre. E quando os verbos forem de segunda e terceira conjugações, o que são verbos de... Desculpa, eu não estou duvidando que você tenha conhecimento disso não, mas tem que falar. Verbo de primeira conjugação termina em AR, verbo de segunda conjugação termina em ER e verbo de terceira conjugação termina em IR. Os verbos que são de primeira conjugação, sempre que eles forem regulares, vocês vão ter isso daqui. O A vai virar E.
E sempre que eles forem de segunda e terceira conjugações, o E e o I vão dar lugar ao A. Então, quando você fala, por exemplo, vender é que venda, comer que coma, e daí você vai. E os verbos terminados em IR, que são de terceira conjugação, o I também vai dar lugar ao A. Então, observem aqui, rapaziada, quando você pega aqui e fala assim, partir que parta, você descobriu que aquele cara é do presente subjuntivo. Só que na questão, isso daqui vai aparecer em um verbo, em uma frase. O cara vai te dar já conjugado. O que você vai fazer? A mesma linha de raciocínio. Você vai retirar o verbo da frase. Por exemplo, estude é flexão do verbo estudar. Estude é flexão do verbo estudar. Ponto. O que você vai perceber é que o A deu lugar ao E. Sempre que isso acontecer, que o A der lugar ao E, sempre, 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 isso será presente do subjuntivo. Como ele vai te dar o verbo conjugado, o cara chegou lá e colocou assim, não sei o que, partamos. Aí você, partamos, que verbo é esse? Não pega o verbo na frase. Retira da frase e diz, partamos é flexão do verbo partir. Como é flexão do partir, você vai ter o I dando lugar ao A. Se você tem o I dando lugar ao A, tenham certeza de que isso é o presente subjuntivo. Essa é a dica. Isso repetindo todas as questões que o cara falar. Sempre, sempre, sempre. A pergunta será, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Aí ele vai chegar lá e vai te dar frase. Talvez o aluno aprenda. Ou você vai ter, como exemplo de cima, e o exemplo de baixo que está aqui, o cara pegou e tirou lá. Aprenda é forma verbal flexionada do aprender. Se o A der lugar ao E, presente subjuntivo. Se o E der lugar ao A, presente subjuntivo. Se o I der lugar ao A, presente do subjuntivo. Não há dica melhor para você matar essa questão. Aí o que vai acontecer? Existe outro tempo que também é cobrado, e para ele existe uma outra dica. Para o presente subjuntivo você tem isso. A parte semântica de afirmar que o presente subjuntivo indica uma dúvida, indica uma incerteza, ela também vai te possibilitar a seguinte linha de raciocínio, para você confirmar se é presente do subjuntivo. É você usar a palavra talvez. Talvez é uma palavra que sempre vai exprimir ideia de dúvida. Então, se você pegar, por exemplo, talvez, e você inserir antes do verbo, a frase tiver conjugada de forma correta, também será também será do modo subjuntivo. Só que o modo subjuntivo nós temos três, que pode ser o presente do subjuntivo, que pode ser o imperfeito do subjuntivo e que pode ser o futuro do subjuntivo. Inserir o talvez, ele vai te dar a certeza de que o verbo está no subjuntivo. Mas, por exemplo, se eu falasse assim, galera, talvez, olha só, vamos supor que fosse assim, talvez estudássemos. Talvez estudássemos. Eu posso colocar o talvez aqui. Então, eu estou descobrindo que é presente do subjuntivo, não é? Não. Se você pode colocar o talvez, você descobre que é do modo subjuntivo. Mas, quando eu pego o estudássemos, que eu sei que é subjuntivo, se eu tirar da frase, eu tenho o verbo estudar. Aí eu pergunto, o A continua sendo A. Se o A continua sendo A, isso pode ser do presente do subjuntivo? Não. Que se fosse do presente subjuntivo, o A teria que virar E. Ou seja, isso daqui é do subjuntivo é. Só que aí você tem uma outra situação, que isso daqui não vale a pena a gente comentar para cá. Isso daqui vai ser para outro modelo de questão. Para esse momento, o que vocês vão ter que saber? Duas coisas. Reconhecer o presente do subjuntivo e o pretérito imperfeito do modo indicativo. Para reconhecer o presente do subjuntivo, a dica é o A vira E e o E e o I vão virar A. Beleza? Vamos fazer agora o próximo quadro. Vamos lá. E a dica para o segundo modelo de verbos, qual é? É para você matar o presente do subjuntivo.
Você chega, para reconhecer o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, cadê? Desculpa. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, ele vai apresentar duas desinências. E quais são essas duas desinências? Você vai ter o vá ou o ia. Que isso? Isso, preste atenção. Essa é a dica do professor David Xavier. Fala comigo. O cara chegou lá e colocou assim. Por exemplo, vou pegar o verbo cantar. Como é que aparecerá o pretérito imperfeito do indicativo do cantar? Nós teremos lá, ele cantava. Do pretérito imperfeito do vender, ele vendia. Do partir, nós teríamos a desinência partia. Que isso? Isso, garoto! Aí vai chegar a frase e vai colocar lá, por exemplo, todos partiam após a aula. Que isso, garoto! Todos partiam após a aula. Aí quando eu falo que todos partiam após a aula, aí ele pegou e retirou, David, o verbo da frase. E aí eu tenho aqui o verbo partir. Só não pode confundir com o que a gente estava falando há pouco. Por quê? Reparem que quando eu pego partir, o i continua sendo i. Isso jamais seria presente do subjuntivo. Porque se fosse presente do subjuntivo, o i iria virar a. Quando eu pego partir, o que eu tenho lá? Partir. Ele partia. Só que, poxa, David, se eu tenho a desinência ia, isso é marca do pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu vou usar o ia para verbos de segunda e verbos de terceira conjugações. E o vá é a desinência de primeira conjugação para o pretérito imperfeito. Então vocês vão reparar, a questão está aqui, ó, cantava, sempre façam isso. Ele vai te dar o verbo na frase já flexionado. Retira da frase para você descobrir. Vocês vão reparar daqui para lá, quando vocês forem treinar as questões, o que vocês vão observar, rapaziada? Vocês vão observar o seguinte. Ou ele vai te cobrar o presente subjuntivo, ele vai te cobrar o pretérito imperfeito. Em 99% dos casos, ele fala desses dois tempos verbais. Então, eu estou te dando a dica. Chegou lá e apareceu o vá. O cara chegava aqui e o cara tirou o verbo da frase. Pô, cantar. Apareceu cantava, o vá é desinência do pretérito imperfeito do indicativo. Aí você vai procurar na opção algum verbo que tenha acontecido a mesma coisa. Ou ele vai estar com vá, ou ele vai estar com ia. Porque para ser pretérito imperfeito do indicativo, necessariamente ele tem que ter uma dessas duas desinências. O vá para quem for de primeira conjugação e o ia para quem for de segunda e terceira conjugações. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Aí eu chego aqui e coloco vender, vendia. Eu pego partir, eu coloco partia. Então, cantava é o vá para verbos de primeira conjugação. Que isso? Fala você! Cantava, verbo de primeira conjugação. Eu pego vender, é o verbo de segunda, então vai ser o ia. E o verbo partir é de terceira, também vai ter o ia. Para o a, eu tenho vá, e para os de segunda e terceira, no pretérito imperfeito do indicativo, eles vão tomar a forma de ia. E o que nós temos que fazer? Exercícios para que vejamos como que as coisas vão cair. Facinho, facinho, facinho. Vamos matar lá.